Olá, sou o professor Charlton. Essa é mais uma aula de Fundamentos Filosóficos da Educação. Hoje a gente vai estar tratando sobre a educação brasileira numa perspectiva dessa ideia de projeto de educação. Como é que a educação brasileira ela vem somando problemas em cima dessa questão projeto. E a nossa temática é tratar sobre a educação numa perspectiva de dizer que ela é um grande Frankenstein. Aí eu acho que muita gente sabe da ideia, né, do Frankenstein. Só para situar aqui todo mundo, Frankenstein, na verdade, é aquele monstro que a gente já viu aí em filmes, na literatura, enfim, em que a ideia era transformar, era fazer, era construir um ser humano perfeito. Essa era a ideia. E aí o cientista, o grande sábio, o médico, né, ele pegou partes daqueles seres humanos que eram consideradas partes perfeitas. Por exemplo, o pé perfeito, a mão perfeita, a cabeça perfeita, o corpo perfeito, e daí sucessivamente. E aí tentou montar justamente nessa pessoa. Quando ele aciona e que mostra, que tira o lençol daquele ser humano que supostamente seria perfeito, na verdade o que saiu foi um grande monstro, o Frankenstein. Por que eu estou trazendo essa ideia, essa analogia aqui para a gente refletir sobre a educação brasileira? Porque a educação brasileira tem essa mesma perspectiva, tem essa mesma tática, essa mesma estratégia, de tentar trazer educações pelo mundo, na qual deram certo, por exemplo, a educação da Coreia, educação do Japão, educação na Finlândia, educação na Alemanha, educação nos Estados Unidos. E aí colhe pedaços dessa educação, considerando o quê? Essa educação de lá é perfeita e traz para o Brasil, importa para o Brasil. E quando chega aqui, que implementa, que tenta construir, que tenta ver como é que vai dar certo essa educação, o que a gente tem? Um grande Frankenstein da educação brasileira. Então, essa é a nossa temática de hoje. E perguntar, por que é que no Brasil a gente não tem, de fato, uma educação que seja pensada, que seja engendrada, que seja construída a partir da nossa realidade, a partir dos nossos pensadores? Por que é? E aí, Demerval Saviani, trazendo novamente essa questão do livro Educação, do Senso Comum à Consciência Filosófica, ele é categórico em dizer que no Brasil há uma carência de filósofos da educação, há uma carência de pensadores da educação. Evidentemente que a gente tem alguns grandes gigantes, inclusive famosos, estudados, pesquisados pelo mundo. A exemplo de Paulo Freire, Rubem Alves, Darcy Ribeiro, enfim. A gente tem alguns grandes pensadores, mas há uma carência para um país tão complexo, um país que tem 208, 210 milhões de habitantes, uma quantidade de escolas, uma quantidade de municípios absurda, e mesmo assim a gente não consegue produzir pensadores numa quantidade razoável para propor, para planejar, para construir de fato um projeto que corresponda necessariamente à nossa realidade. Essa é a grande questão que Demerval Saviani coloca nesse ponto. E advém daí exatamente o problema estruturante, o problema fundante, o problema fundamental da educação brasileira. Como a gente não tem esses grandes pensadores para pensar de fato a educação, acaba desembocando uma série de problemas em relação à nossa educação. E por que é importante ter esses grandes pensadores? E por que esses pensadores construiriam um projeto razoável, plausível para a nossa realidade? Ora, porque ele iria pensar na conjuntura da educação. Em que sentido? Por exemplo, na grade curricular das escolas, do ensino, da educação básica. Que grade específica seria essa que atenderia necessariamente aos nossos anseios, à nossa realidade, à nossa experiência enquanto país, enquanto nação,
enquanto estados, municípios, regiões de tamanha complexidade. Então, tem que existir uma grade específica para cada região, para cada situação, para a nossa nação. E aí só é possível se, e somente se, existirem esses grandes pensadores. Esses pensadores que vão entender as nuances da educação, as nuances dos municípios brasileiros. Porque se não tiver esses grandes pensadores, e aí fica difícil para você interpretar, para você analisar, para você construir em cima dessa conjuntura. Então, a grade, o currículo, deve ser pensado por esses grandes pensadores. Para colocar, por exemplo, a filosofia como uma disciplina, para colocar a arte como uma disciplina, para colocar o direito, se for o caso, a economia, grandes temáticas que necessariamente são importantes para a vida do indivíduo, mas que não são colocadas, são negligenciadas, porque na verdade a gente fica importando educação, importando pedagogias que muitas vezes, quando chega aqui, não dão certo. Então esse é um dos pontos. Outro ponto é a estrutura escolar. Como é que a nossa escola funciona? Funciona na escola seriada ainda, com alunos enfileirados, com educação tradicionalista, o método, a abordagem. Então, isso aí deveria ser pensado na sua essência. A educação deveria ser pensada na sua essência também nesse sentido. Porque se não tiver aí uma reflexão profunda sobre essa metodologia, sobre essa abordagem, sobre a estrutura da escola como se encontra, também não faz sentido. Porque você vai pensar numa determinada didática, vai pensar numa determinada metodologia, e quando for aplicar, por causa da estrutura, por causa da composição, inclusive estrutural da escola, física, inclusive, da forma que está organizada esses alunos na sala de aula, também não dão certo. Como é que o professor também ele vai abordar esses conteúdos, esses assuntos, se o método dele continua sendo um método do século XVIII, um método do século XIX, e mesmo até um método do século XX, quando, na verdade, essa geração e as gerações que se passaram estão em outro tempo. Então, são esses descompassos que muitas vezes os políticos da educação, os técnicos da educação, eles não conseguem perceber. Só, de fato, vai perceber essa nuance, como eu já coloquei, é o pensador da educação, é um filósofo da educação, porque ele vai compreender todas essas nuances que foram colocadas até então. Então, é importantíssimo para Demerval Saviani que a educação brasileira construa o seu próprio pensamento. É importante que a educação brasileira pense por dentro das problemáticas que envolvem a educação, trazendo inclusive uma interpretação sobre a influência dos sistemas em relação a ela. Por exemplo, o sistema capitalista. Como é que ele se insere na educação pública e como é que ele se insere na educação privada? Como é que a educação ela pode conviver com essas duas instâncias? Isso numa ideia capitalista. Mas também a gente pode trazer para essa discussão a questão política. A política também influencia decisivamente para que isso ocorra. A gente tem um Plano Nacional de Educação que deveria ser colocado em prática agora no século XXI e resolvido até pelo menos no ano de 25, né, talvez resolvido tudo isso, mas a gente sabe que pela morosidade, pela lentidão, pela vontade, pelos interesses de uma certa classe política, essa educação ela não vai ser realmente atingida no seu ápice de qualidade, porque essa morosidade, porque essa lentidão, por esses interesses políticos não favorecerem para que ele alcance essa qualidade. Então, é preciso que a gente tenha pensadores, é por isso que a gente precisa de filósofos da educação para apontar essas problemáticas, para dizer quais são essas problemáticas. Porque se a gente não faz isso, porque se a gente não constrói essa ideia, se a gente não
não realmente coaduna com a ideia profunda de uma educação brasileira por essas reflexões, então se perpetua esses problemas. Se não existe uma crítica considerável em relação a esses pontos em específicos, a gente não constrói uma educação brasileira. O que a gente tem, então, sempre e vai continuar tendo, é um Frankenstein. Uma outra implicação que a gente pode trazer para essa discussão do Frankenstein aqui é a questão do objetivo da educação brasileira. O que a educação brasileira quer? Evidentemente que os especialistas, os técnicos, os políticos da educação, eles terão certas dificuldades para apontar esse objetivo. O que se fala comumente, o que se fala geralmente, de forma do senso comum, construído no senso comum, é que a educação ela é a mola mestre da sociedade, que ela vai resolver os problemas sociais, que a educação ela é fundamental para formar outras profissões. Isso é consenso, isso a sociedade como um todo, no seu senso comum, ela sabe dessa importância da educação. Porém, como alcançar isso? Qual é o projeto montado, estruturado, para que isso seja de fato alcançado? E melhor, uma vez montado, uma vez estruturado, qual é o objetivo último? Qual é a finalidade dessa educação em relação à sociedade? O que a gente quer em termos de cidadão formado nas suas bases educacionais? E o que a gente quer com esse cidadão formado? Qual é a ideia final para esse cidadão? É um cidadão voltado para o mercado, para o sistema capitalista, na qual a gente está inserido e não pode fugir disso, que fique claro, ou a gente quer o indivíduo mais sensibilizado com o ecossistema, com o planeta, com as pessoas, com mais empatia, com mais humanidade, com um senso crítico voltado para o bem, com um senso ético. O que a gente quer de fato para a educação? Qual é o objetivo? Eu não tenho dúvida que todo filósofo da educação, Demerval Saviani, Paulo Freire, enfim, todos esses pensadores brasileiros, eles apontam como finalidade da educação que se leve esse indivíduo, se leve esse sujeito para uma condição ética, para uma vida ética, para uma vida cidadã, para uma vida humana, onde todas as categorias de humanidade sejam atendidas na sua qualificação máxima, tendo empatia, tendo respeito, tendo realmente uma valorização pela vida, pela qualidade de vida no planeta, com relação aos seres humanos, na relação com os outros seres humanos. Então esse seria um dos objetivos apontados. Mas a nossa educação, infelizmente, ela não aponta para esse sentido. Ela aponta para outro sentido. É um atendimento de mercado. Tanto é que as profissões mais valorizadas em nossa sociedade são aquelas que, supostamente, no mercado, lhe dá mais retorno. Então, o pai vê o filho como um investimento. Eu estou investindo na educação do meu filho para que ele, no futuro, também tenha lucros, para que ele tenha realmente um salário bom, para que ele tenha condições de consumo no mercado. A ideia de provas objetivas para aferir a qualidade do ensino é a mesma lógica mercadológica. É a mesma ideia em que o capitalismo vai mensurar pessoas para saberem se elas estão qualificadas ou não, se elas sabem mais gramática, se elas sabem mais matemática. Não tem uma prova específica para saber se o indivíduo sabe mais arte, ou mais filosofia, ou mais sociologia. Não existe essa prova. O que existe é a prova da mais gramática e da mais matemática. O que torna consideravelmente esse indivíduo um mecanismo do sistema, um mecanismo do mercado. Então a nossa educação ela está voltada para isso. Isso fica muito claro quando a gente observa a prova do Enem, a prova dos vestibulares das universidades, as provas de concurso público. Então é tudo aferição de qualidade no sentido técnico, para que ele entre consideravelmente para realizar funções nesse mecanismo maior que é o sistema social
mercadológico que existe no Brasil e no mundo. Então, essa é a ideia. Com a reflexão filosófica, com a perspectiva filosófica por esse parâmetro, evidentemente que toda essa ideia ela cai por terra, porque, na verdade, o objetivo seria outro. Como a gente não tem esse pensador, esse indivíduo, inclusive, valorizado, a gente tem dificuldades também para apontar os caminhos melhores para a nossa educação. E vai montando fragmentos de educações globais e montando uma educação brasileira. Algo que não é propriamente brasileiro, é algo importado, é um monstro da educação, é um grande Frankenstein da educação. Paulo Freire, por exemplo, que é um dos grandes pensadores da educação no Brasil, ele tem recebido, mesmo morto, tem recebido duras críticas na contemporaneidade. Duras críticas, inclusive críticas com ideias estapafúrdias, sem nenhuma coerência com o pensamento freiriano, sem nenhum embasamento, sem inclusive críticas que não têm um conhecimento devido para criticar Paulo Freire. E que, de fato, é um desses grandes pensadores, porque ele inicia sua reflexão a partir da nossa realidade, da base educacional. E aponta caminhos para solucionar. Ele aponta mecanismos e aponta recursos didáticos, recursos pedagógicos, para que a gente saia da condição de uma educação sem qualidade, que atende basicamente a uma parte da educação, da elite brasileira, da sociedade brasileira, e que dê condições àqueles que de fato não tinham oportunidade. O que Paulo Freire vem sofrendo? Duras críticas, infundadas, enquanto o mundo inteiro elogia Paulo Freire, estuda Paulo Freire, utiliza-se dos mecanismos, das abordagens, das metodologias freirianas para dizer como solucionar determinados problemas educacionais. O Brasil despreza. Essa é a desvalorização da filosofia da educação no Brasil. Essa é a desvalorização dos grandes pensadores da educação no Brasil. É a prova cabal em que a gente não quer resolver o problema no Brasil. A gente quer buscar paliativos para atender a determinadas camadas, a determinadas classes da sociedade brasileira. E não resolver de uma maneira definitiva esses problemas da educação. Então, o livro da educação, do senso comum, a consciência filosófica, de Dermerval Saviani, ele aponta para essa ideia, aponta para essa discussão, na qual a gente realmente não está valorizando a educação. O que a gente está fazendo, valorizando não a educação, valorizando os pensadores da educação. O que a gente está fazendo, na verdade, é subestimar, dar um desprezo, é desvalorizar os nossos pensadores. Então, os nossos pensadores não têm espaço, eles não entram nessa discussão propriamente dita. Tanto é assim que quando os professores, os especialistas querem falar de educação, sempre eles trazem alguém de fora, novamente importando pensamento, como se os de fora eles resolvessem os nossos problemas. A gente não pode desprezar também os grandes mestres, os grandes pensadores de fora, mas a gente tem que produzir pensadores aqui. A gente tem que ter esses grandes pensadores para que a gente monte, para que a gente construa, para que a gente tenha um projeto, para que a gente tenha realmente uma educação brasileira, uma educação pensada pelos brasileiros, para resolver a partir das nossas experiências, a partir da nossa realidade. Enquanto a gente não fizer isso, buscar uma educação brasileira, realmente fica difícil para a gente sair dessa condição na qual a gente se encontra, que é problema generalizado no sistema educacional brasileiro, na educação brasileira. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa é a nossa aula sobre a educação, o grande Frankenstein da educação brasileira. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Comentem, por favor, que depois eu retorno em relação a esses comentários. Grande abraço e até a próxima.